bom? Mais uma vez aqui no canal do Enem BR, Michael Gandhi, professor de matemática, para o nosso terceiro vídeo sobre função do primeiro grau, onde hoje nós vamos estudar o coeficiente angular, como podemos trabalhar com o coeficiente angular e resolver questões referentes a este assunto no Enem e também como encontrar a equação da reta, certo? A equação geral da reta e a equação reduzida da reta, ok? Bom, então nós temos o que é que seria o coeficiente angular, certo? O coeficiente angular de uma reta, ele é numericamente igual à tangente que dá justamente a inclinação dessa reta. Então, por isso que a gente fala que o A, né, que é o coeficiente angular, ele é a inclinação. Mas, na verdade, ele é numericamente igual à tangente do ângulo correspondente a essa inclinação. Então, vejamos aqui nesse gráfico aqui, ó. Nós temos aqui o alfa, que é justamente o ângulo, né? Esse ângulo é que ele dá a inclinação. E nós temos aqui dois pontos, chamar aqui de A e chamar aqui de B, onde nós temos cada um deles o x1 e o x2 e temos as suas imagens, né, que eu chamei aqui de f de x1, ou posso chamar de y1 e f de x2, que eu também posso chamar de y2, que são as imagens justamente de x1 e as imagens de x2. O que é que a gente pode notar? Nós podemos notar que a variação tanto em x, né, a variação em x, quanto a variação no y, ela corresponde aos catetos de um triângulo retângulo. Então, eu consigo calcular justamente a tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo, nada mais nada menos é o cateto oposto, que é a variação do y, dividido pelo cateto adjacente, que é a variação do x. Isso aqui, que é a tangente desse ângulo, é que é numericamente igual ao nosso coeficiente angular. E esse sistema, né, essa divisão, essa razão, ela tanto serve para quando a função ela é crescente, que é o nosso primeiro caso, quanto serve para quando a função ela é decrescente. Certo? Então, ela tanto serve para crescente quanto serve para decrescente. Então, o que é que seria o coeficiente angular? Seria a razão entre a variação dos pontos em y dividido pela variação dos pontos em x. Bom, então eu tenho aqui, ó, qual o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos? Bom, voltando aqui só um minuto aqui àquela outra, eu posso também dizer que o A, já que ele é a variação, y2 menos y1, x2 menos x1. Eu posso usar essa fórmula aqui um pouco mais simples. O que é que seria esse x1, y1, x2, y2? Seria justamente os dados referentes a dois pontos da reta, porque através de dois pontos eu consigo justamente montar o meu gráfico, tá bom? Então vamos aqui passar e nós vamos justamente utilizar essa fórmula aqui para calcular o coeficiente angular destes dois pontos aqui. Bom, queria agora que você desse um pause no vídeo e tentasse fazer através daquela fórmula, tá bom? Só um minutinho, voltamos já. Bom, pessoal, retomando aqui o vídeo, nós temos que o A, ele é igual a y2 menos y1, x2 menos x1. Se a gente pegar aqui os pontos, nós temos, ó, x1, y1, x2, y2. Então, vamos substituir agora. Então, nosso A seria o x2, que é 3, menos o y, que é 0, certo? Desculpa. O y2, que é 4, menos o y, que é 0, x2, que é 3, menos o x1, que é igual a 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, 4 menos 0, 4,
e 3 menos 1, 2. E essa divisão é igual a 2. Então, o nosso coeficiente angular, ele vale 2. Significa que a função que será gerada através desse coeficiente angular será uma função crescente, né? Já que o A ele é positivo, tá certo? Já no exemplo 2, nós vamos ter, novamente, ó, x1, y1, x2, y2. Então, eu terei menos 1 menos o 2, o menos é da fórmula, né? E o 2 é positivo, então vai ficar menos 2. E vai ficar x2 menos o x1. Então, menos já é da fórmula, com o menos que já tem vai virar mais, então, né? Então, nós temos menos 3, menos com menos vai dar mais, então o resultado é 5. Então, nós temos o coeficiente angular igual a menos 3 quintos, ok? Bom, vamos passar agora aqui para o novo slide, pessoal. Equação da reta, certo? Bom, como A ele é igual a y2 menos y1, x2 menos x1, nós podemos escrever a equação da reta como sendo y menos y0, A que multiplica x menos x0. O que foi feito aqui? O que foi feito foi considerando o y2 como sendo um ponto genérico da reta e o y1 como sendo um ponto a qual você escolha, né? Já que eu tenho que ter 2 pontos, você vai escolher um. A mesma coisa, o x2 um ponto genérico da reta e o x1 um ponto a ser escolhido, né? Sempre serão 2 pontos, você vai escolher um deles, ok? Se eu fizer aqui meios extremos, eu tenho justamente y menos y0, A que multiplica x menos x0. Isso aqui nos fornece tanto a equação geral da reta, quanto a equação reduzida da reta. Vejamos aqui um exemplo. Obtém a equação da reta que passa pelos pontos 2 e 4 e tem coeficiente angular igual a 3. Bom, substituindo aqui nessa equação, nós temos y menos. Quem será o y0? O y0 aqui será o 4 e o x0 será justamente o 2. Então, nós temos y menos 4 igual ao A, que vale 3, né? Ele diz que o coeficiente angular é igual a 3, que multiplica x menos o 2. Então, vai ficar y menos 4 igual a 3x menos 6. Agora, eu vou passar o menos 4 para o outro lado. Vai ficar 3x menos 6 mais 4, onde y será 3x menos 2. Então, nós temos aí a nossa função do primeiro grau através do coeficiente angular e um ponto conhecido, né? E um dos pontos conhecidos. Detalhe, essa função ela é crescente porque o A é maior do que 0, tá bom? Vamos agora para o próximo slide. O custo C de produção de x litros de certo produto é dado por uma função expressa pelo gráfico abaixo. Então, nós temos aqui que o gráfico ele sai do ponto 800 e quando chega em 16 litros, a imagem é igual a 1040. Então, ele quer saber qual é o custo ele quer saber quantos litros que correspondem a um custo de 1.400. Bom, vamos resolver isso aqui utilizando a questão do coeficiente angular. Primeiro, quais são os pontos? O primeiro ponto é o 0,800. Já que o 800 está sobre a reta y, então significa dizer que o x dele vale 0 e o y é igual a 800. O outro ponto que nós temos é justamente o 16.040. Então, encontrando aqui o coeficiente angular, vai ficar y2, que é 1040, menos o y1, que é 800, dividido por x2, que é 16, menos o 0. Então, eu vou ter 240 dividido por 16, onde o resultado é igual a 15. Então, uma maneira de fazer
seria a seguinte. A partir do momento que nós encontramos o coeficiente angular, para encontrar qual seria o correspondente do 1.400, o correspondente do 1.400 no x, basta utilizar esse coeficiente angular do 15, porque a reta é uma só. A reta é uma só. O coeficiente angular, o ângulo no 800, é o mesmo ângulo entre o 1040 e o 1400. Então eu posso utilizar a técnica do coeficiente angular para encontrar justamente esse x aqui que está faltando. Como é que eu faria isso? O A, que vale 15, que é o coeficiente angular, seria y2, que é 1400. E aí, pessoal, eu posso tanto utilizar o 1040, quanto eu posso utilizar o 800. Eu tanto posso utilizar o primeiro ponto, como eu posso utilizar o segundo ponto para fazer essa relação com o 1400. É melhor usar o 0,800, porque você vai ter uma conta a menos, né? Então, 1400 menos 800, dividida por o x2, que eu não sei quanto é, menos o x1, que vale 0. Então, isso aqui vai ficar 15 igual 1.400 menos 800 dá 600, dividido por x. Quando eu faço aqui meios extremos, eu tenho que 15x será 600, onde x será 600 por 15, que o resultado é 40. Então, para ter um custo de R$ 1.400, eu tenho que ter uma produção de 40 litros. Isso seria uma maneira, tá bom? Uma outra maneira seria, a partir do momento que você encontrou o coeficiente angular, que é 15, e sabendo também que o gráfico está tocando o eixo y no 800, você poderia montar a função, porque a função seria 15x mais 800, porque todo o gráfico de função do primeiro grau toca o eixo y justamente no coeficiente linear, que é 800. Então, você poderia justamente calcular 1.400 é igual a 15x mais 800 e também achar que o x é igual a 40. Então, você poderia também utilizar isso ao invés da técnica do coeficiente angular para poder encontrar o valor da quantidade de litros, tá certo? Vamos aqui para o próximo aplicação. A promoção de uma mercadoria em um supermercado está representada no gráfico a seguir por 6 pontos de uma mesma reta. Então, nós temos aqui, quem são os correspondentes, né? O 5 correspondente ao 150, então eu vou colocar aqui, ó, 5 correspondente ao 150 e o 30 correspondente ao 50. Então, 30 correspondente ao 50, nós temos uma função decrescente que o preço vai caindo a partir do momento que a quantidade também vai aumentando, né? A quantidade vai aumentando, o preço vai caindo, certo? Então, nós temos esses 2 pontos. Quem comprar 20 unidades, então tá aqui, ó. Quem comprar 20 unidades dessa mercadoria na promoção, pagará por unidade em reais o equivalente a. Então, ele quer saber justamente, primeiro, quanto é esse Y, e depois nós temos que dividir por 20 para saber quanto é que será unitariamente cada produto desse. Então, novamente, vamos calcular o coeficiente angular. 50 menos 150, né? x1, y1, x2, y2. Só melhorar aqui esse y1 aqui. Então, 50 menos 150, 30 menos 5. Então, esse A será quanto? Menos 100 dividido por 25, onde o resultado é menos 4. O A tinha que ser negativo, porque a função, ó, ela é decrescente. Não, se você encontrasse um A positivo, então você teria errado, tá bom? Utilizando a mesma técnica do coeficiente angular, nós podemos justamente encontrar. Dessa vez, nós não temos o ponto onde o gráfico toca o eixo y para montar a função e ser mais rápido. Então, vamos utilizar a técnica do coeficiente angular, já que o coeficiente angular é igual a menos 4. Então, nós temos menos 4 igual
y2, aí eu posso utilizar tanto o primeiro como o segundo. Eu vou utilizar o ponto 5, 150, o ponto 5, desculpe, eu vou utilizar o ponto 30, 50. Eu vou utilizar esse ponto aqui, ok? Então, y2, né? Eu vou ter agora o ponto 2 será o ponto y, será o ponto 20 e y. Então, terei y menos 50 dividido por 20 menos 30. Então, aqui vai ficar menos 4 igual a y menos 50 dividido por menos 10. Quando eu fizer meios extremos, y menos 50 será igual a 40, porque menos com menos dá mais, 4 vezes 10, 40. Então, y será 40 mais 50, onde y será igual a 90. Então, o total das compras é 90, só que ele quer saber de forma unitária, né? Então, tem que pegar o 90 e dividir pela quantidade, que é 20. Então, o total será R$ 4,50. Então, nós temos aí a letra A. Então, vimos, pessoal, que o coeficiente angular da reta, ele é muito importante para resolver diversas questões, principalmente questões que envolvem gráfico de uma função do primeiro grau. Através de dois pontos que você já tem, você consegue encontrar uma nova imagem através do x, ou se você tiver o y, você consegue calcular justamente o x. Então, utilizem essa técnica, que é mais fácil às vezes do que encontrar a própria equação da reta para poder substituir. Na outra questão que nós fizemos, nós vimos que era fácil porque o 800 estava marcado, mas nessa aqui o 800 não estava marcado, não tinha nenhum ponto marcando sobre a reta y. Então, a técnica do coeficiente angular, realmente, ela foi bastante eficaz aqui, tá ok? Pessoal, não deixem, né, de acompanhar o canal, se inscrevam, deixem perguntas, deixem aí seus feedbacks, tá certo? Porque eu vou acompanhar e vou responder todos vocês, tá ok? Muito obrigado, continue no canal e até mais. Tchau, pessoal.